Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Essa é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que estaremos estudando. Meus queridos irmãos, essa geração, a geração chamada pós-moderna, é uma geração caracterizada por uma enorme atração por sinais, por prodígios, por eventos. Na verdade, a raça humana sempre foi muito atraída por essas coisas. Por isso que onde há a possibilidade de sinais, onde há a possibilidade de manifestações de coisas sobrenaturais, independentemente de onde venham essas fontes espirituais, sejam quais forem as fontes, você vai ver estádios lotados, você vai ver grandes romarias, você vai ver gente gastando o seu tempo, fazendo sacrifícios, porque a raça humana tem um fascínio pelas coisas mágicas, um fascínio pelas coisas sobrenaturais. Ela avidamente deseja ver aquilo que é sobrenatural e ver também o que é mórbido. Já viram como a gente faz muitas vezes na beira da estrada, quando a gente percebe que alguma coisa normal aconteceu, o trânsito todo agarra, e você vai perceber que aconteceu algum problema ali, porque todo mundo quer ver o trágico, todo mundo quer ver o mórbido. A humanidade sempre foi atraída por fenômenos, sempre foi atraída pelo especial, pelo mágico. E Jesus muitas vezes foi pressionado pelas pessoas nos seus dias, pelos sinais confirmatórios da sua messianidade e da sua divindade. As pessoas sempre ficavam dizendo: mostra o sinal para a gente crer, revela para nós exatamente aquilo que o Senhor é, faz alguma coisa aí para a gente ver, manda um sinal aí para nós. E sinais é um negócio complicado, porque lá em Apocalipse nos diz que nos últimos dias, o anticristo, quando vier, ele vai fazer sinais assim muito impressionantes. A Bíblia diz que ele vai chegar ao ponto de mandar descer fogo do céu. Eu fico com muito medo daqueles cristãos que não estão firmes na palavra, que vão ficar tão fascinados com esse negócio aí e vai achar que isso é coisa de Deus. Não se iludam. Fenômenos sempre existiram. Fenômenos sempre vão existir. Mas não significa que todas as fontes dos fenômenos sejam espirituais. João de Deus está aqui pertinho de nós para nos ensinar isso. Não dá para negar os fenômenos, mas dá para perguntar de onde procedem os fenômenos. E isso é muito importante para nós. Jesus nunca satisfez pessoas curiosas. Jesus nunca gastou tempo em provar para as pessoas que as pessoas realmente deveriam crer nele por causa dos sinais que ele fazia. A Bíblia nos fala que os gregos pediram sinais. A Bíblia fala que Herodes, impressionado quando viu Jesus no julgamento, ele disse: opa, faça um sinal aí para que a gente creia em você. E a Bíblia diz que Jesus não acudiu palavra. E nesse texto aqui, os fariseus também procuram. Era uma seita religiosa do judaísmo, muito forte nos dias de Jesus. A seita mais estrita nos mandamentos era os fariseus. E os fariseus saem a discutir com Jesus e tentando, é muito interessante o termo bíblico aqui, pediram-lhe um sinal do céu. Faz o sinal para a gente crer. É interessante isso aí. Ele podia fazer tais sinais, como sempre fez. Ele já havia feito vários outros. Mas o fato é que Jesus não perde tempo com isso, porque sinais quase nunca provocam fé e autenticam de forma rápida o ministério de Jesus. E ele sabe disso. A obsessão por sinais nas Escrituras Sagradas implicitamente revela uma falta de fé. Pessoas que estão muito atrás de sinais, querendo ver sinais e tal, e por incrível que pareça, você acha que essas pessoas elas possuem fé cristã, fé evangélica? Não. Elas têm uma fé de credulidade, mas essa fé não é uma fé salvadora. Elas buscam um sinal comprobatório externo daquilo que elas não conseguem crer dentro.
O sinal é requerido exatamente porque não se crê, e não porque se crê. Os sinais, essa obsessão por sinal, sempre revela isso. E esse texto nos diz que os fariseus, tentando Jesus, pediram-lhe um sinal. Era uma forma de provocação. A Bíblia nos fala que Satanás também pede sinais a Jesus, quando Jesus está lá no deserto sendo tentado. Ele chega várias vezes e tenta provocar Jesus, até que Jesus diz: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus afirma nesse texto que nós lemos: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Eu não vou responder a esse tipo de especulação. Então Jesus não gasta tempo, porque a obsessão por sinais revela implicitamente uma falta de fé. Gente que está muito ansioso por sinais é falta de fé. Jesus tratou Dídimo assim. Quando Dídimo insistiu: eu quero ver os sinais, se não ver as marcas dos cravos, não ver o lado furado, eu não creio. Jesus censura Dídimo, dizendo: Dídimo, você é incrédulo. Você é incrédulo. Se você vê, você crê. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Isso é incredulidade, Dídimo. Você está indo na direção errada. Outra razão pela qual Jesus nunca gastou muito tempo nessa questão de sinais, porque a presença visível de Deus e a manifestação de sinais não geram uma fé duradoura na vida de ninguém. Leia a Bíblia para vocês verem. Os israelitas nos dão amplas provas de que sinais tendem a gerar uma dependência e vicia a pessoa em sinais. E quando param os sinais, eles param de crer. A Bíblia nos fala que o povo que mais viu milagres na história das Escrituras Sagradas foi o povo de Deus no deserto. Aí você pode afirmar que esse povo era um povo que mais cria, que tinha uma fé mais profunda. Pelo contrário, o tempo todo aquele povo está exigindo mais sinais, como se fosse um vício em querer ver, se alimentar daquilo que vê. Existem muitos que não querem Deus, mas estão muito interessados na bênção de Deus. E esses fariseus aqui do texto, eles não querem a Deus, mas eles querem o mágico, assim como Herodes, que também queria ver as coisas mágicas que poderiam acontecer. A fé, essencialmente, meus irmãos, não pode depender de sinais. Guarde isso. A fé bíblica, essencialmente, não pode depender de sinais, mesmo porque a própria definição de fé não aponta para evidências concretas de Deus. A única definição clara, clássica que nós temos na Bíblia de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, se você não viu e creu, a Bíblia diz: bem-aventurado és. Foi o que Jesus falou para Dídimo. A fé não pode depender de sinais. Em João 4,48, Jesus diz o seguinte: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E Jesus está censurando as pessoas que estão querendo mais sinais. E esse desejo revela a incredulidade do povo. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E está lá registrado isso em Mateus capítulo 12. O justo nas Escrituras Sagradas, ele não vive pelo que vê, mas vive pelo que não vê. Não é isso que o profeta Abacuque fala no capítulo 3, que é repetido também em Romanos capítulo 1, versículo 16. Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que dos currais o gado tenha sido arrebatado, ainda que não haja trigo, ainda que não haja produtividade, que as ovelhas tenham sido roubadas, eu todavia esperarei no Senhor e confiarei nele. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, que foi o versículo que veio à mente de Lutero quando estava subindo num ritual de autopenitência, numa escadaria num templo de 95 escadas, tem 95 degraus, e ele então, subindo lá, ele lembrou desse texto: o justo viverá pela fé. Por que eu estou fazendo essas coisas? Que tipo de atitude é essa minha?
E Jesus faz uma pergunta interessante em Lucas capítulo 18, versículo 8, dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé na terra? E eu acho interessante essa pergunta de Jesus, porque a coisa que eu mais vejo hoje é fé. Eu vejo fé para tudo quanto é lado. Milton Nascimento diz que é fé na fé, faca molada. Até nisso a gente vê, né? Gente que crê, eu tenho fé na minha fé, né? Ou seja, não tem nenhum objeto a fé, é sempre fé na fé, né? Que é a coisa mais tola que pode existir, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas ninguém pergunta o que é a fé, né? Lembra essa música também brasileira que fala sempre sobre isso. Então nós estamos às vezes vivendo essa época de muita fé, muita credulidade, muita gente crendo o tempo todo em um monte de coisa, um monte de bobagem. Mas será que essa fé agrada a Deus? Que tipo de fé é essa? Jesus deixou muito claro qual é a resposta dele para esse tipo de gente. Se você quiser abrir comigo, está lá em Mateus capítulo 12. No versículo 38, ele diz o seguinte, Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus disse que o único sinal que nos basta é o sinal de Jonas. Então nós precisamos entender o que ele está querendo dizer. O que aconteceu com Jonas? Muitas pessoas hoje indagam sobre a veracidade do conto, da história lá de Jonas. A Bíblia nos fala que Jonas desobedientemente fugiu do chamado, de uma vocação, e ao invés de ir para o lugar onde Deus mandava ele ir, que era para pregar aos ninivitas, que ficava lá no Iraque, da Babilônia, ele pega um navio e vai para o sul da Espanha, Tarsis, que era um lugar conhecido pelas belíssimas praias. Ele foi para um balneário, ele foi para um lugarzinho, ele foi para Maceió. Ele estava querendo fugir do conflito e foi para Maceió, né? E a gente sabe o que aconteceu, né? Quem não quer ir na disposição de Deus, porque Deus quer que você vá, acaba viajando de submarino, primeira classe, e esse negócio não sempre é muito bom. E muitas pessoas perguntam: mas como é que o Jonas viveu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Uma vez uma pessoa perguntou para uma senhora da igreja: mas a senhora realmente crê nessa história de que o Jonas foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites lá e não morreu? Ele disse: eu creio, a Bíblia diz isso. Ele disse: mas me conta uma coisa, como é que Jonas fez para viver ali dentro? Ele disse: moço, isso eu não sei não, mas quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar. Aí ele disse assim: mas e se Jonas não foi para o céu? Ele disse: não tem problema, eu sou mesmo, pergunta. Eu sou mesmo, pergunta, não tem problema.